Olá, crianças do agrupamento de 5 anos! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula envolve números. Qual será essa aula, crianças? E aí? Parabéns! É aula de matemática! Muito bem! Crianças, e hoje nós vamos aprender os números que são vizinhos de um do outro. Aí na sua casa você tem também um vizinho que mora de um lado, o vizinho que mora do outro. Tem? Que legal! Muito bom, né? Então nós vamos aprender hoje os vizinhos dos números. E é fácil para você aprender aí na sua casa. Você pode fazer fichinha de números, escrever a numeração. Ó, vamos relembrar os números, só que eles não estão na ordem. Será que você sabe quais são os números? Então vamos verificar. Então vamos lá? Olha só, qual que é esse número, crianças? 18, muito bem. E esse? 23? Que legal! E esse? 13? Muito bem! Vamos para o próximo número? Qual é esse número? 12! Muito bem! E esse número? 22! Como que vocês estão espertos, hein, crianças? E o próximo? Qual será, hein, crianças? Qual é este? 14. E este? O 10. Muito bem. E este? 12. Ah, vocês estão indo muito bem. Agora, qual é este número, crianças? Qual é? 16. Olha só! Qual é este, crianças? 19. Para saber os números que vêm antes e depois, temos que saber os números todinho. Temos que aprender, porque como que você vai saber qual que vem antes do 20? Você tem que conhecer os números. Se você ainda não conhece os números, crianças, então tem que estudar muito para você saber todos os números. Combinado? Vamos para o próximo? Olha só, qual é este número? O 20! Muito bem! E este, qual é? 15! Crianças, muito bem! Qual é este número? 11! Olha só! E este, qual é? 17! Este, 21! Então agora, crianças, eu trouxe umas fichinhas aqui para a gente verificar quais são os números que são vizinhos. Olha só! Aqui, qual é o número que está no meio, crianças? Vocês estão vendo? Vou chegar um pouquinho mais perto. Qual é o número que está no meio? O 20. Muito bem, é o número 20. Então, vamos lá. Crianças, pensem aí, qual o número que vem antes do 20? Conta aí. 10, 11, qual? Parabéns! O 19. O número 19 é composto por quais algarismos? Você lembra? A unidade dele é qual? E a dezena? 19. Olha ele aqui, crianças. 19. E o que vem depois do 20, crianças? Qual é? 20, 21. Olha só, crianças. Então, o que vem antes do 20
é o número 19 e o número 21. Muito bem. Fizemos a nossa primeira ficha. Agora a gente vai para a segunda. Crianças, olha só. Qual é o número que está no meio, crianças? No meio. O 13. Qual é, crianças, que vem antes do 13? E qual é o que vem depois do 13? Então, vamos descobrir? Então, vamos procurar qual é, crianças. Vamos lá. 13 no meio. Qual que vem antes do 13? O 12, crianças. O 12 vem antes e qual que vem depois do 13? 14. Olha só, meus amores, como vocês estão inteligentes. E eu muito orgulhosa de vocês. Parabéns. Vamos para este número. Qual é esse número? 16. Muito bem. Então, vamos pensar. 16. Qual é que vem antes do 16, crianças? Qual número? Isso mesmo. O 15 vem antes. Qual que vem depois do 16, crianças? O 17. Olha só. Então, 15, 16 e 17. Muito bem. Mais uma plaquinha completa. Então, olha só. Relembrando o que nós vimos agora, ó. O que vem antes do 16 é o número 15. E o que vem depois é o número 17. Qual que vem antes do 13? O 12. E depois? O 14. Qual que vem antes do 20? O 19. E depois? O 21. Vamos fazer mais um. Vamos ver qual é o número que está no meio. Qual o número que está no meio? 11. Qual vem antes do 11? E qual vem depois do 11? Vamos descobrir? Olha só. Qual que vem antes do 11? Pensa. Antes do 11. Vem o número 11? Não. Já sei, o 15. Não. O 21? Não. Qual é? O 10. Isso mesmo. E depois do 11, crianças, qual é? Eu já sei. Peraí. Acho que é esse. É esse, crianças? Não é. Depois do 11 vem o número 12. Muito bem. Então, 10, 11, 12. Qual é o número que está no meio? Qual número? 14. E então, crianças, qual número vem antes? Qual? Muito bem. Antes do 14 vem o 13. Que legal. E depois do 14, qual o número que vem? O número 15. Parabéns, crianças. Muito bem. Vamos fazer mais um. Olha só. O 17 está no meio. Qual número que vem antes, crianças? Qual? Antes do 17. Antes do 17. Antes do 17. Antes. Eu acho que eu sei. O 16. E depois? Qual? 16, 17. 18.
Crianças, vocês repararam algo aqui? Tem uma sequência? Tem? Vamos ver se tem. 10, 11, 12. Eu quero ver vocês contar junto comigo. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está faltando qual número para encerrar a família do 10? O 19 aqui, ele está usando aqui, ó. 19. Viu só que pode formar uma sequência? Que legal. Vocês viram o tanto que é legal aprender, crianças? Os números que vêm antes e os que vêm depois. E também tem os números que ficam no meio. Nesse caso é o 14. Antes 13, depois 15. Aqui, vamos lá. Vou fazer diferente agora. E aí? Qual número que é o do meio? Pensa aí. 21. Qual? 22. E depois, o 23. Então, você pode brincar aí com sua família. Os vizinhos dos números que vêm antes e os que vêm depois. E realizar a nossa atividade, que está aí no site da escola. Olha que legal! É bom aprender com os números, não é, criança? Nós nos divertimos e aprendemos ao mesmo tempo. Muito bom, não é, crianças? Ai, a professora fica toda orgulhosa de vocês. Crianças, agora nós vamos prestar atenção numa atividade do seu livro. Na página verificaram aí? 56. Então, vamos lá? Crianças, olha só. Aqui eu tenho uma cena bem legal. Peguem aí o livro de vocês para vocês verificarem. Lembre-se que é a página 56. Vamos relembrar. Nós estamos estudando os clássicos dos contos de Era Uma Vez, não é? Um gato com bigode? Qual será essa história? Vamos pensar mais um pouquinho? Um coelho que fica segurando um relógio? Qual será essa história? Uma rainha toda elegante? E esse chapéu? Nossa, que interessante! Crianças, será de qual história que vai falar? Olha só, um coelho branco que lê horas, um gato que ri, um chapeleiro maluco. Agora vocês já sabem qual que é a história. Chapeleiro maluco, qual é essa história? Vamos dar mais umas dicas. Aguarde, você que ainda não descobriu. Vamos lá, uma rainha maluquinha. Este é o País das Maravilhas. Agora você já sabe qual é a história? Alice no País das Maravilhas. Olha que legal. Aqui, crianças, nessas linhas aqui, está perguntando para você escrever de qual história estes personagens fazem parte. Aí você vai escrever Alice no País das Maravilhas. E qual é o nome do seu país, crianças? Todos os dias a professora perguntava em sala de aula qual é o nome da sua cidade. Vamos relembrar?
Eu vou fazer a pergunta como se nós estivéssemos lá na sala de aula. E aí você responde, tá bom? Então vamos lá. Crianças, o nome da nossa cidade é Goiânia. Só que não é Goiânia aqui, é o país. E a cidade de Goiânia fica em qual país? Brasil, crianças. Qual é o nome de seu país? Escreva. Brasil. Olha que legal. Interessante, né? Você mora em Goiânia, que é a sua cidade. E Goiânia é a capital do nosso estado de Goiás. Você sabia que você mora em uma capital? Olha que chique! E o estado de Goiás fica no nosso país lindo, Brasil! Olha só! Então você escreve aí o nome da história e o seu país. A Alice mora no País das Maravilhas. Você mora no país, qual que é mesmo? O Brasil, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!